descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, vocês que estão aqui presencialmente e a vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam aquele nosso abraço fraterno. Para vocês que estão pessoalmente, aqui em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, porque como eu sempre brinco, pela lei de Murphy, ele vai tocar. É Bezerra de Menezes ligando direto para a gente, bem na hora do trabalho, tá bom? Nossa Casa de Paz e Amor, todos os meses, ela distribui cestas básicas e nós não temos ajuda do governo. Então, quem puder colaborar com uma cesta básica, ótimo, com duas, melhor ainda, metade, um item, cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato ali na nossa livraria, faz a doação, eles direcionam para a assistência social comprar aquilo que precisa. Ah, Jefferson, não quero, não posso. Não tem problema. Faça uma oração para que as outras pessoas que possam nos auxiliem, mais um mês a gente consiga completar nossa meta. Tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor tem todas as quartas-feiras uma reunião chamada Encontro Amigo, que é o grupo de apoio aos enlutados, para pessoas que perderam entes queridos. É um momento sempre muito difícil. E esse é um grupo de apoio, de se ajuda. E nós temos reuniões presenciais todas as quartas-feiras, das 14 às 15 horas. Se não é possível vir aqui presencialmente à tarde, na quarta à noite, nós temos uma reunião através da plataforma Zoom. Aí é só entrar em contato aqui com a livraria e aí eles dão o ID, a senha, tudo direitinho para entrar e participar. Se você está passando por esse momento, participe, é muito bom. Se tem alguém que está passando por essa situação, indique, porque ajuda muito. E a nossa Casa de Paz e Amor também
nós temos aqui as segundas-feiras para aquelas pessoas que estão sofrendo com a dependência química dos seus entes queridos, dependência de álcool, droga. A dependência química, ela judia demais da família. Quem passa por isso sabe das dificuldades. E a nossa casa tem todas as segundas-feiras o grupo de acolhimento fraterno Bezerra de Menezes, que é às segundas das 8 às 9h30 da noite, justamente para ajudar esses familiares a entender essa situação e como lidar com isso. Porque se a pessoa não consegue entender, ela fica mais doente do que o próprio ente querido. E como que ela vai ajudar se ela está pior? Então, nós temos como ajudá-la. E se o seu ente querido também quiser ajuda, nós também podemos ajudá-lo a sair das drogas. Todas as segundas-feiras, das 8 às 9h30 da noite, grupo de acolhimento fraterno Bezerra de Menezes. Para participar desse grupo, tem que chegar aqui na nossa casa, nós temos logo na entrada ali o plantão de atendimento para quem vem ou quer essa informação. Tem que passar pelo plantão para ser encaminhada para esse grupo de apoio. Tá bom? Hoje... opa, para. Importantíssimo. Hoje é sexta-feira. O que teremos? Docinhos. Olha só o que temos hoje. Pão de mel, pudim de leite, quindim e trufa com recheio de brigadeiro. Então, quem quiser um docinho, nossa senhora, nessa hora é uma... Né? Depois do trabalho, já pode passar ali na nossa lanchonete e levar para casa. Se quiser amanhã, vem aqui, busca, pega. Com certeza vai estar uma delícia. A minha sobremesa eu vou garantir. Opa! E está lá na nossa lanchonete. Hoje, com muita alegria, quem vai falar para nós, querida Ana, vai falar para nós do nosso livro do mês, né? Que é esse livro aqui, Reconstruindo Emoções. E, aliás, depois, no final do trabalho, antes de ir embora, nós vamos sortear um livro, tá bom? Com certeza ela vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, a leitura do Evangelho e a prece inicial. Depois a Ana, a Natânia, cadê? Não é mais a Tânia? É você? Bom, ou a Tânia ou a Raquel, uma das duas. É que a Tânia que estava aqui não está mais, então está lá para trás. Está lá atrás, olha lá. A Tânia que está lá atrás vai fazer as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas, né? E a prece final para nós. Um grande aprendizado para todos nós. Então, do livro de mensagens Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Caminha e chegarás. Não des guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa tuas mãos com o bem, e a tentação se afastará. Na medida de tuas possibilidades, auxilia a quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Obrigado pela mensagem. Essa foi direta para mim. Do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem sofrer e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente, na bondade de Deus,
Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido sua aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, amigo, Mestre, obrigado por estarmos podendo participar deste Evangelho. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. E agradecido, Senhor, rogamos que ilumine nossa querida Ana, para que passe para nós tudo o que nos preparou. Que tenhamos ouvidos de ouvir, entender essas mensagens e colocá-las na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, olhai por todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Eu agradeço à equipe, que me convidou para falar sobre esse livro, o Reconstruindo Emoções, que vocês estão vendo lá na tela. É um livro que nos ensina muito. Então, como foi dito agora na prece de início, que nós tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e abrirmos o nosso coração para os ensinamentos que este livro nos traz. A autora desse livro é a Iracy Campos Noronha. É um livro que é psicografado pelo espírito de Nise da Silveira, doutora Nise da Silveira. A Iracy Campos Noronha nasceu em São Paulo, nasceu em berço espírita, de família espírita, e com 13 anos ela já atuava no movimento espírita, com tarefas doutrinárias e mediúnicas. Ela desenvolveu a mediunidade dela desde muito cedo. Ela é palestrante no Brasil e no exterior, tendo publicado diversos livros nas áreas da psiquiatria, psicologia e saúde emocional. Ela divulga os livros de Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, que muitos de vocês devem conhecer, que é um divulgador da doutrina espírita, e já publicou mais de 250 livros psicografados. E a Iracy também divulga a obra da doutora Nise da Silveira e de Carl Gustav Jung, que foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, nascido em 1875 e 1961. Ele era um discípulo de Freud, que depois ele criou a psicologia analítica. E em 2007, em psicografia da Joana de Ângeles, e a pedido também do Divaldo Pereira Franco, a Iracy, ela funda um centro espírita no Rio de Janeiro. É o Centro Espírita Joana de Ângeles, na Barra, no Rio de Janeiro, que é ativo, uma obra assistencial ativa até hoje. E doutora Nise da Silveira, nasceu em 1905 e morreu agora em 1999, da nossa época, Ela nasceu em Alagoas e aos 16 anos ela foi estudar na Bahia e entrou na faculdade de medicina, sendo a única mulher da turma de 157 homens, e faleceu aos 94 anos. Então imaginemos as dificuldades que essa mulher médica passou naquela época. Ela formou-se em 1926, sendo uma das primeiras mulheres a se formar em medicina no Brasil. Estudou e dedicou-se a estudar a psiquiatria de uma forma humanizada, dedicando-se aos pacientes esquizofrênicos e outras doenças mentais, trabalhando num hospital psiquiátrico do Rio de Janeiro, que na época chamava-se, era um hospital municipal,
acho que era o Hospital Municipal Dom Pedro II, que hoje leva o nome da doutora Anísia. Ela foi considerada uma mulher revolucionária para o seu tempo, pois ela exercia e estudava a medicina com os doentes mentais através da pintura em telas, em paredes, muitas vezes, e através da modelagem, né, no barro, na argila, tudo que poderia ser feito com a mão. E vamos nos lembrar que nessa época, alguns de vocês, eu acho que já viram em filmes, ou até presenciaram com pessoas mais antigas, que era a época do eletrochoque, da camisa de força, da lobotomia, onde eles acreditavam, os médicos, e é uma coisa muito impressionante que um médico recebeu o prêmio Nobel de Medicina, porque ele descobriu que se furasse, né, na testa, no caso, ou nos olhos, olha que dor, não? E ferisse e retirasse um pedacinho do cérebro, as pessoas ficavam curadas. E é lógico que isso não acontecia, por isso que a gente vê tantas coisas tristes quando a gente vê pacientes esquizofrênicos, principalmente dessa época. E doutora Anísia também, com esse descobrimento, né, quando ela começou a trabalhar o inconsciente dos pacientes dela através da modelagem e da pintura, ela começou no Brasil aquele processo de acabar com os manicômios. Então, também devemos isso a ela, né? Então, no hospital psiquiátrico, ela começa todo esse trabalho e ela considerava uma forma desumana de tratamento. E ela dizia assim, que era uma falta de amor ao próximo, e disse que o amor e a arte podiam curar. E a gente viu depois, com o passar do tempo, com o surgimento da arte-terapia, da terapia transpessoal, que muito Joana de Ângeles nos fala, trabalhando, através da arte, curar as pessoas. Arte e amor podem curar. Então, ela demonstrou que os pacientes que antes eram tratados como loucos, os pacientes desse hospital, eles serviam apenas para fazer a limpeza, não faziam nada. Então, assim, eles eram tratados como pessoas completamente incuráveis e totalmente loucos. E ela percebeu que ela conseguia algum resultado através da arte, porque expressava o inconsciente. E vamos pensar, que dores emocionais esses pacientes têm? Esquizofrênicos, doentes mentais, com muitas dores emocionais, que os médicos da época diziam que eram incuráveis. E depois, em 1952, no Rio de Janeiro, ela criou o Museu do Inconsciente. Um crítico muito famoso na época no Brasil e no mundo, viu as pinturas, as modelagens que alguns faziam e falou para ela, isso tem que sair do hospital, e que o mundo lá fora conheça. Então, ele ajudou a formar o Museu do Inconsciente, que hoje, no Rio de Janeiro, que hoje consta com mais de 360 mil obras de pacientes psiquiátricos internos. Ou seja, ela foi mesmo uma mulher muito revolucionária dentro dessa área. E aí, para nós começarmos a falar do livro, que é baseado muito em estudos, em possibilidades que a doutora Anísia nos traz. O livro Reconstruindo Emoções nos mostra que nós estamos precisando reconstruir nossas emoções, porque estamos num momento da humanidade de evolução. É um momento de transição. Dizemos isso, né? O planeta está num momento de transição, e quantas coisas a gente vê que a gente para pensar. Alguma coisa está sendo planejada, né, para que o nosso mundo possa evoluir. Então, nós precisamos ajustar as nossas emoções e não sermos tão racionais, porque a gente pensa muito aqui na cabeça, com o intelecto, e não cuidamos das nossas emoções. Ou seja, quando algum problema de saúde surge, quando o nosso corpo adoece, quando aparece alguma doença,
é que a gente vai precisar pensar assim, peraí, por que isso está aparecendo? E aí a gente presta atenção nas nossas emoções. Então, quando nós construímos e reconstruímos as nossas emoções, nós vamos percebendo o nosso comportamento, o nosso pensamento, ficando mais ajustado, trazendo um progresso, não é só um progresso emocional, ou um psicológico, ou físico, traz um progresso moral. Porque a gente começa a se autoconhecer melhor, que é a base da nossa reconstrução. Como que a gente vai se reconstruir se a gente não se conhecer melhor? Então, a gente precisa, né, dessa reconstrução, porque dessa forma a gente faz a reforma íntima, que tanto nós falamos dentro da doutrina espírita. Então, lembremos que nós somos espíritos imortais, estamos nessa jornada evolutiva, e quando nós começamos a nossa reconstrução emocional, muitas vezes a gente traz lembranças até de vidas passadas. Às vezes a gente está lá tentando entender o que está acontecendo, com o coração aberto, reconstruindo as nossas emoções, e aí vem um flash de uma vida, de uma memória, que a gente não vai saber, eu fiz isso em outra vida. Não, mas vem como uma intuição, para que a gente consiga dar uma solução melhor. Então, esse livro, ele é escrito de uma forma muito leve. É um livro gostoso de a gente ler, de fácil entendimento, e que fala de muitas emoções da nossa vida, no nosso dia a dia. E todos os capítulos, eles nos convidam a refletir sobre a mente humana, sobre as nossas emoções, para aliviarmos o nosso sofrimento, seja um sofrimento mental, físico e espiritual. O livro, ele é composto de 10 capítulos, apenas. Eu vou ler só o tema dos capítulos. Dor emocional, o egoísmo, ansiedade, personalidades controladoras, agressividade psicoemocional, fúria oculta, a raiva, relacionamentos e dependências afetivas, raiz do ressentimento, a mágoa, superando a culpa e transtornos de depressão. Então, a gente percebe 10 capítulos que a gente já passou por essas emoções, ou passa, tá? Em algum ou em alguns momentos da nossa vida. Ou seja, é um livro que está presente na nossa vida, porque fala das nossas emoções. E eu escolhi para falarmos hoje o primeiro capítulo, que é a dor emocional. Por que eu escolhi? Porque a dor emocional, ela está envolvida em todas as outras emoções. Porque a gente tem uma emoção desequilibrada, traz uma dor emocional. Às vezes uma doença, às vezes uma dificuldade na vida, uma depressão, uma ansiedade, uma mágoa, uma culpa, uma raiva, traz a dor emocional. Então, nós pensamos em dor primeiro, quando a gente fala assim, eu tenho uma dor, a gente logo pensa assim, uma dor física. Mas a dor não é só física. Quando a dor, como eu disse, quando a dor já é física, é porque já tem um conflito antes, já tem uma dor emocional que se manifesta no nosso corpo físico. E quais são, né, essas dores que nós dizemos que temos dores? Pode ser uma dor biológica, quando um órgão nosso tem alguma disfunção. Pode ser um fator genético, um fator hereditário, as doenças que trazemos de família. Dor psicológica, sentimentos de desarmonia, medo, culpa, raiva, ansiedade, autoestima, depressão, tudo que fala ali nos capítulos do livro. Dores no fator sociocultural, influência do relacionamento com a sociedade, com a família, com o trabalho. Como nós nos relacionamos com as pessoas nessas situações. E eu diria também dor espiritual. Porque muitas vezes a gente chega a uma casa espírita sem saber o que está acontecendo que a gente não está entendendo a nível da nossa espiritualidade, da nossa intuição. Então a gente vem buscar a espiritualidade, o entendimento, porque estamos muitas vezes com uma dor espiritual, que é uma dificuldade, às vezes, da conexão que nós temos, nós com Deus.
e aí a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida. Então, a forma que nós temos de nos relacionar com o mundo externo é como se nós tivéssemos que pegar o nosso mundo interior e colocar ele para fora junto com as pessoas. E muitas vezes a gente não consegue. As dificuldades de relacionamento, as nossas dores físicas, nos mostra que nós temos o quê? Um desequilíbrio na nossa vida, principalmente no nosso emocional. Muitas vezes a gente culpa os outros, né? Quando alguma dificuldade nós temos, a gente fala assim, esse meu marido, as atitudes do meu filho, da minha filha, da minha esposa, do meu chefe, né? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem assim, a minha depressão tem nome. Aí é o nome da mãe, do pai, do marido, do chefe. Mas se nós pensarmos bem, por que temos uma depressão ou uma ansiedade, né? É porque a gente está permitindo que essas pessoas façam isso com a gente. Ou seja, está faltando o autoconhecimento. Como disse na mensagem do Bacelli, falta coragem, muitas vezes, de enfrentar, e aí nós adoecemos. Um outro exemplo é quando se perde um ente querido, ou um trabalho, um relacionamento. No começo, a gente fica inconformado, fica com raiva. No encontro amigo, muitas vezes a gente escuta assim, por que Deus fez isso comigo? Por que meu ente querido foi embora e me deixou aqui agora para resolver tudo isso, com, às vezes, crianças pequenas, né? Então, no começo, a gente fica revoltado. Às vezes, até quando perde um trabalho, quando termina um relacionamento, e esquecemos que, muitas vezes, já não estava muito bem, né? O trabalho, o chefe, não havia reconhecimento, o dinheiro que ganhava não dava para pagar as contas, mas quando perde, parece que o mundo acabou, né? Porque a gente, às vezes, não quer sair da zona de conforto, não quer enfrentar uma situação nova. Então, nós precisamos fazer essas reflexões para que a gente não fique sobrecarregado dessas emoções negativas, porque são todas emoções negativas. O nosso comportamento fica cada vez mais difícil de se relacionar com as pessoas. A gente se sente incapacitado, com pensamentos negativos, às vezes de abandono, autoestima baixa, de rejeição, e aí a gente não consegue, não acha uma saída. Então, quando a gente não expressa o que a gente sente, esse desconforto, essa angústia, esse sofrimento, o nosso corpo físico passa a sofrer. Eu digo assim, a nossa mente sempre dá um sinal primeiro, né? Alguma coisa não está vindo bem, ela dá um sinal. Ela joga para o corpo. Alguma parte do nosso corpo começa a não funcionar muito bem. A gente pode até tomar um remédio, mas se a gente não entender, não fizer aquele processo de saber o que aconteceu para o nosso corpo físico estar doente, a gente vai tomar o remédio e depois vai voltar. Então, no livro doutora Anise, ela nos diz, no fator psicológico, frequentemente a dor é uma junção de sentimentos em desarmonia, podendo a mente produzir dores irreais, decorrentes de sensações provocadas pela somatização de sentimentos. Então, quando a gente joga para o corpo, não é? A gente fala doença psicossomática, né? Então, é uma dor irreal. Às vezes a pessoa fala assim, estou com uma dor de estômago, não sei o quê. Aí ela vai lá e pensa no que aconteceu antes. Quando ela, às vezes, consegue entender ou se acertar naquela situação ou com aquela pessoa, às vezes a dor de estômago vai embora. E nem precisou tomar remédio. Então, frequentemente a dor é uma junção de sentimentos em desarmonia. E quando a gente não consegue resolver essa questão física ou emocional, o que a gente faz? A gente precisa de válvulas de escape. Porque a nossa mente, ela é movida pelo prazer. Aí a pessoa começa a comer demais, fumar demais, usar álcool, drogas, a compulsão pelo sexo, pela comida. E isso ela vai fazendo como com uma falsa sensação de que está melhor. A gente não vê os adolescentes hoje, muitos deles, se cortando, né? E qual que é o discurso deles? Eles falam
que essa dor de se cortar é muito menor que a dor emocional. E a gente sabe que isso não é verdade. É só na hora que ele sente esse alívio. Daqui a pouco vai fazer de novo, vai comer uma barra de chocolate de novo, né? Vai fazer compras de novo. Ou seja, é a dor emocional que a gente precisa estar cuidando, porque senão vira um ciclo vicioso. E não tem acerto, não resolve a nossa vida, né? Por quê? Não se entra em contato com a nossa dor emocional. Então, se a gente não entra em contato com a dor emocional, ela volta. E aí fazemos o quê? Entramos em sofrimento. Então, através do autoconhecimento, é que nós podemos enfrentar as nossas dificuldades. E nas dificuldades, a gente pode pensar na dificuldade não como um problema, porque quando a gente fala problema, não parece uma coisa assim que não tem solução, a gente trava, né? A gente parece que não vai conseguir resolver. Então, ao invés de falarmos problemas, vamos falar desafios, vamos falar, preciso resolver um desafio, porque o desafio nos impulsiona. A gente não é meio movido por desafio, igual dois mocinhos que estão aqui no jogo. Quanto mais desafio tem, não é melhor? Então, o desafio nos impulsiona. Se tiver um problema, a gente para e aí fica sem resolver. E Joana de Ângeles diz assim: onde há aflição, não há solução. Porque a gente fica tão aflito que não acha saída para o problema. E a doutora Anísia ainda nos diz que as dores não são físicas e que pertencem à alma, não pertencem ao nosso corpo. Então, nós precisamos ajudar as nossas emoções para que a nossa alma seja colocada em tudo que a gente faz, nos nossos relacionamentos e nos nossos afazeres, de uma forma muito melhor. Porque a gente não engula, né, as coisas que não precisamos. É o famoso engolir sapo. E tem gente que fala que é sapo de perna aberta. Imagina, né? Como é que a gente vai ficar? Não tem solução para isso. A angústia vai ser muito difícil, né? Então, nesse livro, no Reconstruindo Emoções, eles nos fala muito do progresso moral, tá? Que nós vamos nos reconstruindo positivamente, sem tanto sofrimento, e vamos também ajudando quem está ao nosso lado. Que se eu me melhoro, se eu cuido das minhas emoções, construindo e reconstruindo, a gente não fala que a gente está em obras, a gente está se construindo. Então, se eu me melhoro, eu vou melhorar quem está do meu lado. Quem está do meu lado também se melhorando, vai melhorar o outro, o outro, o outro. E assim a gente consegue fazer com que a humanidade melhore, que é isso que nós estamos precisando, cada um dentro do seu momento de transição, dentro do seu momento de mudança, mudar assim, um pouquinho, que já é bastante. E lembremos que a gente está sempre indo e voltando, né? E aí a gente vai se melhorando a cada vez. E no final de cada capítulo do livro, tá, a autora propõe o que ela dá o nome de terapia de apoio, que são exercícios que facilitam a compreensão do capítulo e facilitam o nosso dia a dia. Que exercícios são esses? São exercícios de meditação, exercícios de relaxamento. No capítulo da depressão, ela dá um exercício grande de relaxamento corporal que ajuda a relaxar, ajuda a entrar em contato consigo mesmo. Ela coloca exercícios de meditação, exercícios de reflexão, exercícios de fazermos uma reflexão sobre cada fase da nossa vida. Então, cada capítulo tem um exercício, que é a terapia de apoio, para nos apoiar e sentirmos o alívio que precisamos diante da dificuldade em que podemos estar. E, para terminarmos, vamos ler uma frase desse livro, onde Joana de Ângeles nos diz: o ser humano é portador da maior complexidade que se pode imaginar, e que este mundo é rico de belezas desenhadas pela divindade e trabalhadas pelo engenho humano. Torna-se indispensável uma séria mudança no comportamento moral,
produtor de valores éticos enobrecedores, a fim de fluir a paz, contribuindo para a plenitude pessoal e das massas em cuja organização se encontra. Essa é uma decisão urgente, né? Então, é uma decisão que nós precisamos tomar, porque a decisão sempre será nossa, a escolha sempre será minha de querer me reconstruir nas minhas emoções, para que eu possa estar nesse mundo, né, na minha família, que também está em transição, de uma forma melhor. E cada um, como eu disse agora há pouco, está no seu momento. Nenhum de nós aqui, e da humanidade, né, estaremos exatamente no mesmo momento. Então, tratemos as nossas dores particulares, façamos o autoconhecimento, que é a reforma íntima, e usemos esse livro como um instrumento de mudança, porque, como a Joana de Ângeles nos diz, a mudança é urgente. Então, que façamos cada um de nós a nossa parte. Então, obrigada por me ouvirem, agradeço mais uma vez as pessoas que me convidaram. Só mais uma coisinha. Tem um filme, se vocês quiserem assistir, a doutora Nise da Silveira, essa mulher revolucionária por seu tempo, a Glória Pires, em 2015, tem um filme que tem no YouTube, chama O Coração da Loucura. Mostra como eram os hospitais psiquiátricos, mais além do que isso, porque isso a gente sabe, mostra a força, o quanto ela usou o amor como uma forma de humanizar aquelas pessoas que estavam tão carentes de tudo. Então, aproveitem o filme, aproveitem a leitura, que com certeza será muito bom para todos nós. Poderosa essa nossa amiga, não? Depois de tanta sabedoria que nos foi trazida nessa noite, vamos envolver a Aninha num sentimento de gratidão, de carinho, para que ela volte mais vezes trazer tantos ensinamentos dos quais precisamos tanto. Agora, eu te convido, feche os seus olhos para melhor se concentrar. Vamos iniciar a segunda parte do nosso trabalho. Depois de ouvirmos o Evangelho, a mensagem, a exposição que nos abriu tanto as nossas mentes e corações, nós, antes de recebermos o passe, aquilo que viemos buscar, que nós possamos tirar de nós o melhor, em termos de emoções positivas, amorosas, e como se pudéssemos abraçar o mundo que sofre com os nossos sentimentos de amor, levando a cada canto e recanto do nosso planeta, onde houver uma lágrima, um sofrimento, que mãos amigas, corações amorosos, abraços fraternos, possam acolher, suprir, deixar que o amor tome conta e contagie o mundo inteiro, como uma grande epidemia do amor, a nos tocar a todos, reconstruindo-nos. A exposição de hoje foi um convite à reconstrução, que nesse instante vamos pedir pela nossa família consanguínea, porque é lá que podemos fazer diferença. Lá que nós, entre pessoas com as quais precisamos nos acertar, amar incondicionalmente, esperar o compasso do outro, é ali que Deus nos coloca. Assim vamos abrindo as portas da nossa casa, levando para dentro do nosso lar essas energias amorosas que aqui estão. Principalmente para o nosso quarto de dormir,
que possamos ter sonos reparadores, para que no dia seguinte acordemos dispostos a completar os nossos desafios da melhor maneira possível. E agora, junto ao médium que se preparou e amorosamente está à nossa disposição, nós ainda vamos ficar de olhos fechados, concentrados. O médium não vai lhe tocar fisicamente, porque ele traz para nós energias que vão sendo trazidas do mundo espiritual superior, onde o nosso anjo guardião vai inspirando o médium, que vai nos passar daquilo que cada um individualmente precisa. Para a gente não se distrair, nós vamos mentalizar uma luz branca, brilhante, como um foco de luz que vem das esferas superiores e nos envolve da cabeça aos pés. Essa luz regenera o nosso sistema nervoso central, reequilibra nossos pensamentos, faz-nos um bem intenso. E essa luz vai ficar conosco, porque agora nós vamos buscar a altura da nossa testa, como um solzinho dourado, que além de colaborar ainda com os nossos pensamentos, nos ajuda nos aspectos da visão, para que tanto fisicamente como espiritualmente, nossos olhos possam estar atentos, saudáveis, sempre olhar para o melhor, sempre ter olhos compassivos, compreendendo-nos e compreendendo aquele que estiver ao nosso lado. À altura da nossa garganta, vamos sentindo uma luz azul prateada, belíssima, que vai ajudar também as nossas glândulas tireoides e paratireoides, reequilibrando essas duas tão importantes glândulas que equilibram o nosso corpo físico. Essa luz permanece conosco, porque agora vamos cuidar das nossas emoções, através de um róseo amoroso, agradavelmente quentinho, como só o é o amor verdadeiro, à altura do nosso coração. Essa luz retira mágoas, tristezas, sentimentos menores, renovando-os em esperança, em alegria de viver, em Fonte de luz, paz e amor em Jesus.